Contação de história na quarentena. Hoje eu vou contar uma história muito importante sobre a cidade de Cajamar, conhecida como a Greve Guerra. Vamos contar então uma história de como isso começou. No começo do século XX, Cajamar tinha se formado em função da fábrica de cimento Portland Perus. E ela tinha uma locomotiva. A cidade vivia em paz. Essas locomotivas levavam pedras para fazer cimento lá na fábrica Portland Cimento Perus, um bairro de São Paulo. E levava também passageiros, crianças para as escolas. Então era uma cidade que vivia muito feliz. Porém, essa fábrica de cimento, em 1962, bem no ano que eu nasci, eu era pequenininho, estava na barriga da minha mãe, quando 14 de maio começou uma greve. Uma greve porque os funcionários estavam reclamando de várias coisas. Mas eu não vou contar tudo porque a nossa história vai demorar muito, ela tem que ser um pouco mais curta, que eu vou contar a história de uma greve que durou 7 anos. Então eu tenho que fazer rapidinho, senão eu vou ficar a noite inteira contando porque são muitas histórias, tá bom? E aí, uma greve, pararam de trabalhar. O patrão precisava que eles trabalhassem para também ter o dinheiro para poder pagá-los, né? Mas enfim, eles fizeram essa greve. Estavam todos muito otimistas, né? Foram até apelidados de queixada. Falaram assim: vocês parecem um queixada. Aí um perguntou: o que é um queixada? Aí ele explicou: queixada é um bicho que bate o queixo, assim, ó. Um bichão que parece um porco do mato. Quando ele se junta, eles batem o queixo e põem o inimigo para correr. Não tem quem enfrenta os queixadas. E eles eram realmente muito unidos. E o tempo foi passando. Pediam para eles voltarem a trabalhar e falavam: não vamos voltar, porque nós estamos unidos. Só que já tinha 6 meses. E aí, o que aconteceu? Os queixadas tiveram um outro time, que eram os pelegos. Levaram o apelido os pelegos, porque os pelegos eram os funcionários que voltaram a trabalhar, não descombinaram com eles aquele combinado de união, tá bom? Eu não vou julgar quem tinha razão, quem não tinha. Eu estou contando uma história. Eles brigaram e resolveram voltar a trabalhar. Não brigaram de murro, nem de tapa. Era uma cidade muito unida, Cajamar. E aí eles foram trabalhar. E aí apelidaram eles de pelegos. E eles ficaram muito bravos. Porque pelego é o seguinte, eu vou explicar. Pelego era um tipo de um tapete de pele de carneiro que as pessoas com pele de animal colocavam em cima de um cavalo para montar, né? Então a pessoa monta em cima do cavalo, senta em cima do tapete. E aí é chamado de pelego esse tapete. Aí esse tapete colocado no chão, eles falavam que era para quem? O patrão pisar em cima. Todo mundo vai pisar em cima de você agora. Isso deu uma briga danada. Porque os queixadas não abriam mão, falavam assim: eu não vou voltar a trabalhar. E os pelegos falavam: você precisa voltar a trabalhar, porque a cidade precisa se movimentar. Aí os queixadas falavam assim: mas a gente não pode trabalhar com os nossos direitos feridos. Nós precisamos de um valor a mais para quem trabalha à noite, para quem perde a saúde, porque as pessoas se machucavam nas pedreiras, se machucavam nas locomotivas. Tinha gente que caía das locomotivas e se machucavam. A respiração com cimento machucava o pulmão, dava problemas de saúde. Outras coisas mais. E dizem que o patrão não pagava o dinheiro, o pagamento no dia certo. Então isso foi
se estendendo. Mas tinha umas pessoas muito importantes nesse período da greve, porque os queixadas tinham que trabalhar. Ah, mas eles não estavam de greve? Eles estavam de greve na fábrica. Eles não poderiam trabalhar em outra fábrica porque eles estavam registrados na fábrica. Então eles trabalhavam na onde? Coitados. Trabalhavam no lenheiro, trabalhavam nas olarias e tinham que levar as crianças, os adolescentes, mulheres e a família inteira a cortar lenha. Uma judiação. Crianças pequenininhas trabalhando no mato. Criança é para brincar, não é para ir trabalhar. E aí as esposas dos queixadas, elas eram muito unidas. E elas iam todas com a mão na cintura, assim, ó. Elas paravam na frente da fábrica e ficavam cantando musiquinhas para os funcionários que lá estavam. Elas cantavam musiquinhas o dia inteiro e ficava lá. Queixada, queixada, vamos fazer revolução. E aí você sabe que dava briga, vinha um carro da polícia que se chamava Brucutu, jogava areia nelas, jogava água nelas para elas irem embora. Até hoje acontece isso, né? Hoje tem tiro de sal, que dizem, né? Enfim, pimenta, né? Spray de pimenta, até hoje tem isso para as pessoas que estão fazendo movimento na rua e o policial tem que espantar, ele espanta as pessoas, né? Mas é um direito que a pessoa tem de se manifestar dentro da lei, tá bom? E tinha também, eles estavam com fome, porque eles trabalhavam com esses biquinhos, né? Esses serviços de improvisados, mas não dava sustentação. Então precisava comer, e aí a cidade foi ficando muito triste, porque as pessoas estavam com fome. A greve foi demorando. Eles achavam que 6 meses eram suficiente, mas não. O patrão também estava firme, falando, nada disso, eu não vou dar o que eles estão pedindo. E os queixados falavam, nós não vamos voltar a trabalhar, porque nós demos a palavra, nós vamos ficar até o fim. Ah, mas aí tinha um padre, o padre da igreja. Olha lá a igreja lá atrás, que bonitinha. Para representar a igreja. Tá vendo a igreja? Que bonitinha. Lá tinha um padre que se chamava Bianchi. O padre Bianchi ia para lá, o padre Bianchi ia para cá, ele ia lá, ele telefonava para o exterior para conseguir comida e trazia e dava as comidas para as pessoas, entregavam lá no coreto da igreja comida para as pessoas. Um dia o padre fez uma coisa que muitos da igreja não gostaram. Ele pegou a taça de ouro da igreja que veio do Vaticano, né, para a igreja católica. Ele deu para os queixadas. Falou assim, levem essa taça de ouro, vocês podem derreter para comprar, vender e comprar comida. Eu não posso deixar vocês morrendo de fome e eu com ouro dentro da igreja. Vocês não sabem o quanto isso era perigoso nesta época, porque era a época da ditadura, era a época que não se tinha mais a liberdade de expressão, você não podia falar qualquer coisa e você não podia fazer qualquer coisa. O padre fez uma coisa que ficaram muito assustados. Não, o padre não podia ter feito isso. Uns falavam, não, ele tinha que ter feito isso sim, porque ele está dando comida para as pessoas não podem morrer de fome. Eu estou contando algumas coisas só, mas são muitas histórias, tá bom? Então nessa disputa dos pelegos e queixadas, a cidade ficou em conflito. Não teve surra, não teve morte assim de tiro, não teve pancada. Era uma cidade unida, eles ficaram magoados um com o outro. Então, eu brinco assim, filho de pelego não brincava com filho de queixada. Ah, eu digo também que Romeu e Julieta tinha de montão. Quem era Romeu e Julieta? Romeu e Julieta é uma história muito bonita do Shakespeare. É a história de briga de família. E aí,
o Romeu não podia namorar com a Julieta e a Julieta não podia namorar com o Romeu. Terminou em tragédia, terminou em morte. Então, Cajamar estava assim, nesse perigo. Mas aí o tempo foi passando, coitados, eles sofreram muito, até os pelegos ficaram com dó. Tinha pelego que ajudava os queixadas. E tinha queixada que já era mais durão, falava assim, eu não quero, eu não aceito ajuda de pelego. Então ficou 7 anos desta forma. Mas demorou por quê? Será que eles não queriam voltar a trabalhar? Dizem que queriam voltar a trabalhar, mas a justiça demorou muito. Vocês sabem que a justiça demora muito. Ela demorou muito, muito, muito. Só depois de 7 anos que ela viu que os funcionários que estavam em greve estavam com a razão. Realmente, o patrão estava devendo coisas para eles. E aí a justiça obrigou a pegar todo mundo de volta. Foi uma festa, depois de 7 anos. Então, 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 69, em 1969 eles voltaram a trabalhar. E continuou a luta, né? Na justiça, porque a justiça demora muito. Mas quando chegou em 1974, quase 13 anos depois do 14 de maio de 1962, que eles começaram a greve. Aí a justiça deu vitória para eles. Aí os queixadas fizeram uma festa muito grande, porque era Cajamar e Perus, né? Desfilaram na rua à noite, lá em Perus, com tochas de fogo na mão, cantando, agradecendo a Deus. Um chorava, o outro sorria, um abraçava, o outro chorava. Foi assim muito bonito, as pessoas agradecendo na igreja, agradecendo na rua, abraçando os amigos. E foi um dinheiro bom, viu? Porque a indenização pagou todos. O que é a indenização? É o dinheiro que a justiça pediu para o patrão pagar para os funcionários durante os 7 anos que eles ficaram parados de greve. Imagina receber 7 anos de pagamento mensal, férias de 7 anos, 13º, um monte de direitos que funcionário tem. O que aconteceu? Eu mesmo moro numa casa que foi comprada com a indenização, com esse dinheiro. Então, assim, eu lembro que a minha mãe falava assim, eu nem estou pensando em dinheiro. Eu só queria que terminasse isso logo para acabar essa contenda na cidade, né? E é ruim também eu imaginar que o meu marido pode estar sendo considerado um vagabundo, que não foi trabalhar porque não quis, né? Então tinha essa coisa moral para ser resolvida. Mas graças a Deus terminou, mas a nossa cidade de Cajamar ficou marcada, porque nós temos problemas até hoje, tá bom? Mas assim, termina essa história, uma história de luta, uma história de social, de sofrimento, de fome, de ansiedade, porque esperar é muito difícil. Igual agora nós estamos dentro de casa, nós estamos esperando alguma coisa que a gente não sabe o que é. A gente está esperando que criem uma vacina para o vírus do corona. Aí não inventam logo. Na televisão fala que é só daqui a um ano. Esses dias eu estava tão desesperado que o tempo não passa. Aí eu não posso sair de casa. Eu queria ver meus alunos. Eu queria dar aula pessoalmente. Eu queria ver todo mundo, abraçar todo mundo, passear. Aí eu lembro da minha mãe e do meu pai, que eles ficaram quase 13 anos esperando. Eles oravam e falavam assim, oh meu Deus, termina logo essa greve. E tudo na paz. 12 anos e meio. Então, nós vamos ter que esperar. Tá bom? Muito obrigado por terem ouvido a minha linda história. Professora Danias de Artes, lá da Antônio Carlos. Um beijo para vocês.